quero compartilhar com você um texto maravilhoso que se encontra no livro de Jeremias. E eu vou ler o texto, depois eu explico o contexto desse texto. Esse texto fala muito ao meu coração. Eu me apego muito a essa palavra aqui. Jeremias capítulo 29, e eu vou ler os versos 11 e 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Vou repetir novamente. Então, presta atenção, se você está com a sua Bíblia, então acompanhe aí na tela. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, vírgula, diz o Senhor. Não é qualquer pessoa, gente. Sim, Deus está dizendo assim, eu é que conheço os planos que eu tenho para você. E aí ele diz, quais são os planos que ele conhece para mim e para você? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, por causa disso, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E esse texto por si só, ele é maravilhoso, ele fala muito. Para mim, quando eu olho o contexto desse texto, eu digo assim, meu Deus, se Deus mudou a sorte, se Deus mudou esse tempo, se Deus mudou essa situação, se Deus ao falar para esse povo, isso aqui aconteceu, então vai acontecer comigo e com você. Uma promessa de Deus é algo que Deus fala, e se Ele fala, Ele cumpre. Deus cumpre. E eu tomo posse dessa palavra, e eu quero que você se agarre com essa palavra, porque diz o Senhor, diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu quero começar primeiro com esse texto, né? Mais uma vez, o contexto desse texto é uma situação muito crítica, um tempo muito difícil que o povo passou ali na Babilônia. Depois você lê o texto completo, o contexto desse texto é o que a gente chama o exílio do povo ali no período da Babilônia. Babilônia submeteu, né, o povo de Israel, a cultura é diferente, a política o rei era diferente, a religião era diferente, a terra era diferente, eles não tinham a autoridade, não tinham como viver como eles viviam lá. E no meio dessa situação, diz assim, ei, calma, eu é que sei que os planos que eu tenho para você. 2024, quem sabe, pode não ser você, mas quantas pessoas elas olham 2024 e dizem assim, na perspectiva do que o governo está dizendo. O governo tem a sua importância, a gente não pode desprezar, mas não podemos dar o poder da nossa vida a governantes. Não, o governo diz isso, os governantes falam isso, os políticos falam isso, os economistas falam isso, as pessoas falam isso. As pessoas estão vendo isso. Quantas vezes nós enchemos o nosso coração? Se for coisa boa, maravilha. Se for coisa fantástica, ei, toma posse. Mas mesmo assim, gente, a gente precisa ter o cuidado de que todas as vozes têm o seu valor, mas não podem determinar o que é que vai acontecer conosco em 2024, 2025, enquanto a gente tiver vida aqui. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele começa o texto assim, eu é que sei, Deus é que sabe. Você pode repetir comigo assim, Deus é que sabe. Isso, repete comigo, Deus é que sabe. Escreve aí, Deus é que conhece, Deus é que sabe, Ele é que sabe. Gente, Ele é que sabe. Eu começo essa palavra dizendo, Deus é que sabe, Deus é que conhece o teu hoje, Deus conhece o teu amanhã, Deus é que conhece o teu futuro, Deus conhece o teu casamento, Deus conhece a tua família, Deus conhece as tuas finanças, Deus conhece o teu emprego, Deus sabe o teu dia a dia, o nosso Pai que é Deus, Ele sabe, e ele diz assim, só eu gosto muito da outra versão, que diz assim, só eu que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. E aí, eu gosto de três coisas, eu quero falar três coisas que Deus sabe, Ele é que sabe, e eu tomo
posse dessa palavra, eu quero que você tome posse dessa palavra para a tua vida em 2024. Primeiro, ele diz assim, eu é que sei os planos que eu tenho para você. E ele diz assim, a primeira coisa, eu sei que você vai prosperar. Planos de fazê-los prosperar. Planos de fazê-los prosperar. Eu oro para que você possa receber do Senhor, planos. Deus possa dar estratégias, Deus possa te fazer conhecer, Deus possa te fazer prosperar. Salmo 25, verso 2, Salmos de número 25, verso 2, a gente está falando que Deus é que tem planos para mim, planos para você. Então, que planos? Ele diz assim, quem é homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em que, gente? O 12 e o 13. O 12 e o 13. Ele o instruirá, o 12, Salmo de 25, versos 12 e versos 13. Deus o instruirá no caminho que deve seguir. E o 13, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Deus é que sabe que planos. E eu quero orar, eu quero pedir, a minha oração é que você leve Deus a sério. Leve o teu Pai que é Deus, leve Jesus Cristo, leve a palavra de Deus. Você tome posse daquilo que Deus tem, daquilo que Deus diz, daquilo que está escrito. Ele diz aqui, os planos que eu tenho para você de prosperar. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar o planejamento, Deus vai fazer você enxergar. Por quê? Porque Ele vai te instruir. 2024, o Deus vai te instruir, vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu oro para que o Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe como é que eu e você a gente precisa, Ele sabe o que eu e você a gente precisa para prosperar. E falar sobre prosperar, ou seja, esse Deus que vai se apresentar como Deus que vai suprir a minha vida e a sua vida, não apenas o físico, mas o espiritual, o material. Deus há de suprir a tua vida, o emocional. Deus há de suprir na tua vida, na tua casa. Deus há de dar planos para você, estratégias para você, planejamento para você. Deus vai mostrar, eu oro, porque Ele conhece, Ele diz assim, eu sei, e eu vou dar para você planos para você prosperar. E a palavra de Deus diz, aquele que teme o Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve seguir. Literalmente, é como Deus pegasse na minha mão e na sua mão e disse assim, olha, vem para cá, vem para cá. Vem andar com o Pai, anda com o Pai 2024. E aí, quando eu oro, esse Deus que me faz prosperar, eu me lembro muito bem da palavra de Deus, no Salmo 119, verso 5, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Toma posse dessa palavra de Deus. Ei, cuidado, eu declaro sobre a sua vida essas vozes que estão perturbando você, ou essas vozes que querem trazer preocupação para você, essas vozes que querem trazer medo para você. 2024, eu e você, em Cristo Jesus, somos mais que abençoados e vamos receber planos do Senhor para nos fazer prosperar. Ele há de nos instruir, Ele há de nos ensinar, Ele há de nos guiar. Nós seremos guiados pela palavra de Deus, nós seremos guiados pela voz do Espírito Santo de Deus, nós seremos guiados pela mão do próprio Jesus sobre a minha vida e a sua vida, porque Ele, eu é que sei, e se Ele sabe, vai acontecer comigo e com você. Mas também tem mais coisas, gente. E assim, olha, e não de causar dano. Não de causar dano, planos para você prosperar, e não de causar dano, não de causar prejuízo, ou seja, Deus há de cuidar da minha vida e da sua vida. Gente, Deus cuidou do povo. Durante 70 anos, Deus colocou a mão dele. Durante 70 anos, ali, que você pega o texto, Deus, eles construíram, eles casaram, eles multiplicaram, eles se tornaram um povo mais forte, eles aprenderam, porque todos aqueles que esperaram no Senhor, todos aqueles que confiaram no Senhor, todos aqueles que se submeteram a Deus, todos aqueles que ouviram a voz do profeta falando pela boca de Deus, todos aqueles que fizeram isso, eles prosperaram. E a gente vê, depois
depois, muito tempo, eles voltando. Ei, gente, Deus vai fazer do mesmo jeito em 2024. Ele vai cuidar da minha vida e da sua vida. E quando a gente fala de cuidado, nós não estamos falando sobre ausência de problema. Nós não estamos falando de ausência de dificuldade, ausência de tribulação. Não, nós estamos falando de um Deus que vai entrar conosco, que vai passar conosco. Um Deus que ama nos lembrando. Um Deus que diz assim, a minha misericórdia todo dia vai acordar contigo. A minha bondade vai te seguir. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um Deus que diz, eu tenho planos, mas tenho planos para você, certo? De cuidar de você. Planos para você viver 2024 com a presença de Deus, com o cuidado de Deus. Quando a gente olha todos os nossos anos, o nosso passado, a gente vê dias difíceis, dias de problema, dias de dificuldade, mas seja sincero, a gente vê a mão de Deus, a mão de Deus. Quem sabe você termina o ano celebrando. Pastor, glória a Deus minha casa, glória a Deus pela minha família. Quem sabe você termina o ano com a ausência de um querido seu, a ausência de uma pessoa que você perdeu, a ausência de algo que aconteceu na sua vida financeira ou na sua saúde. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus continua sendo o teu Pai e Deus continua te dando força. Deus vai continuar com você. Deus vai consolar o teu coração pela ausência dessa pessoa, porque a eternidade existe. A eternidade, a saudade é um tempo curto e pode até durar alguns anos, mas você vai passar a eternidade toda com essa pessoa. Deus vai cuidar do teu coração, Deus vai suprir, você vai sair mais forte dessa situação. Eu tenho absoluta certeza, e todos nós, gente, para todos nós, essa palavra de Deus é para mim e para você. Planos de fazer a gente prosperar, mas plano de cuidado de Deus. Plano de cuidado de Deus com a minha vida. E eu quero chamar a atenção, mais uma vez, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Ele diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esse é o cuidado de Deus. Eu creio nesse cuidado de Deus. Deixa eu ler alguns salmos para você, alguns salmos para você. O Salmo de número 121. Salmo de número 121, verso 1. Olha esse texto maravilhoso. Salmo de número 121, verso 1, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero ler também o verso 7 e 8 do Salmo 121. Salmo 121, 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você pode dizer assim, o Senhor me protegerá. Salmo 121, 7. Coloca você nesse texto, nessa palavra. O Senhor me protegerá de todo mal, protegerá a minha vida. Fala comigo, a minha vida. O Senhor me protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída, a minha entrada, desde agora e para sempre. A minha saída de 2023, a minha entrada em 2024, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Eu sei que planos eu tenho para você. Plano de fazer você prosperar. Plano de cuidar de você. Ele é o Emanuel. Eu amo quando o anjo apresenta Jesus e ele apresenta Jesus como o Emanuel, o Deus comigo, o Deus conosco. Eu amo quando Jesus, ele diz assim, deixo para vocês a paz. Não como o mundo dá, a minha paz eu dou. Eu gosto desse texto, porque se Deus cuidou do povo de Israel, se Jeremias falando para aquele povo anos, muitos anos,
A gente vê, a gente olha a história. Hoje, a gente pode olhar essa história, essa palavra de Deus, e a gente olha na história, literalmente Deus fez o povo prosperar. E em um lugar onde não havia como, em uma situação onde não tinha como, em uma circunstância onde era impossível, Deus fez o povo prosperar. Deus cuidou desse povo. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você. E ele diz assim, e ele termina em planos para dar para vocês esperança e um futuro. Planos para dar para vocês esperança e um futuro. Planos, estratégias, meios, caminhos, rota de prosperidade. Planos, estratégia, meios de cuidar de você e de você ser cuidado. Planos, estratégias, meios de um futuro maravilhoso. Nós temos um futuro maravilhoso. O nosso futuro se chama vida eterna. O nosso futuro está em Jesus. O nosso futuro está, somos perdoados. O nosso futuro está escrito, eu e você, nós temos toda bênção, toda sorte de bênção em Jesus Cristo. O nosso futuro é tremendo, porque esperança para mim e para você. E qual é a esperança que eu e você nós temos? Que em Cristo Jesus, nós somos preenchidos, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o meu futuro, o seu futuro, Deus já está lá. E durante essa jornada, eu e você, nós vamos ser cuidados como filhos, como filhas. Eu e você, o nosso futuro vai ser maravilhoso, porque o nosso Deus, o nosso Pai em Cristo Jesus vai estar conosco pelo Espírito Santo de Deus. O nosso futuro é maravilhoso, porque eu e você, nós vamos ser ensinados do Senhor todo dia. E se eu e você, nós vamos ser ensinados de Deus todos os dias. Nosso futuro vai ser tremendo. Eu quero declarar para você esse futuro cheio de esperança em Jesus Cristo. Prosperidade, cuidado, um futuro cheio de esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Ele diz assim, por causa disso, vocês clamarão a mim, eu vou ouvir vocês. Por causa disso, vocês irão me procurar e vocês vão me achar, porque Deus há de fazer isso para mim e para você. Feliz 2024. Ei, é essa a voz do Senhor. Essa é a voz do Senhor. E essa voz vai calar todo e qualquer sussurro que tem trazido perturbação, ou que tem trazido medo, ou essa voz de Deus vai calar toda e qualquer ansiedade, porque só Deus sabe. E se Ele diz, se Ele fala, Ele vai cumprir. Um ano maravilhoso para você, em Cristo, pela palavra de Deus, próspero, cuidado de Deus e uma esperança no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Feliz 2024.